Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio e eu tô marcando mais um vídeo para vocês aí, né? Então, gente, é o seguinte, ó. Vamos olhar aqui a leitura de hoje, né? As leituras de hoje. Vocês peguem meu nome, eu sou médio e sensitivo e vou ler a leitura da Bíblia para vocês. Médio sensitivo, católico, apostólico romano. E vamos ver aqui, gente. A leitura de hoje é de Jeremias 18, do 1 ao 6, que é a primeira leitura. O salmo de hoje, pegue um lápis e um papel e anote aí. O salmo de hoje é o 146 e a leitura do evangelho. O evangelho de hoje é Mateus 13, 47, 53. É esse que eu vou ler para vocês agora, né? Vou ler para vocês agora. Então vamos lá, né? É a leitura narrada, assim que eu faço uma narração no meio da leitura, depois eu volto a ler de novo o restante, né? A rede, é o rede. O reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar, que pega peixe de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontece no reino do céu. No reino do céu, assim acontecerá no fim do mundo. Assim acontecerá no fim do mundo. Certo? Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ainda haverá choro e ranger de dentes. Vamos voltar aqui o seguinte, ó. O reino do céu aqui tem, ó. Quando ficam o reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegam peixes de todo tipo. Quando fica cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cesta e jogam fora os mal, certo? Os mal. Então é assim, gente, ó. O seguinte, ó. Aqui eu já trabalhei, eu tinha um amigo meu que era filho de um pescador. E um pescador desses que tinha um barco, tinha uma rede de arraste, bem chamado rede de arraste. Era uma rede enorme, né? Uma rede muito grande. E essa rede era enrolada e levada no barco. O barco ia... Eu moro aqui perto da praia de Ridinha, no Rio Grande do Norte. Aí a gente ficava lá na praia e o barco ia bem uma certa distância. A gente conseguia ver o barco, né? Uma certa distância. E ele ia soltando a rede na água, soltando e fazia um balão assim. Aí ela voltava com a rede. Quando chegava do outro lado, que a rede já terminava de desenrolar a rede, era uma rede enorme. Aí eles pegavam a rede tinha cerca de uns, sei, eu acho, uns 200 aos 300 metros, né? E eles desciam do barco, o barco ficava lá, alguns desciam, e vinham para a praia para puxar a rede. Então, quando puxar a rede, precisava de muita gente, né? Então, eu e o meu amigo, né, que era filho de um pescador, a gente ajudava a puxar até a areia. E daí a gente puxando a rede e tiravam lá. Aí os peixes que... Isso acontecia várias vezes com outros pescadores. E aí os peixes, eles escolhiam os peixes grandes, as saúnas, os peixes assim que prestavam para vender, né? E eles colocavam em cesto, e os que não, e os outros eles pegavam e jogavam na praia mesmo. Aí jogavam na praia os peixes o seguinte: as arraias, que não podia matar, as arraias, se viesse uma arraia, era peixe pedra, que tem umas pontas que essa pessoa pisar machuca o pé. É o mais perigoso que tem no Rio Grande do Norte, na praia do Rio Grande do Norte, peixe pedra. E tinha também o baiacu e os peixes que era os que vinham embaixo, que
viviam na areia, comendo areia, eram os bag, né? Os mussu, né? Os mussu, aqueles bichos ali, os bag, bichos ali. Aqueles, tinha uns peixes que não precisavam para... eles jogavam na praia, né? E outros jogavam na água. Então, a ginga, que é os filhotes de saúna, as saúna grandes eles pegavam e levavam, as pequenas jogavam fora. Aí é isso que acontecia. Então a gente trazia os peixes grandes, as espadas, né? Que espada, tinha muita espada, a gente trazia para casa. E no meio do caminho, às vezes eu vendia nos bares, ou às vezes dava às pessoas nos bares. Eu era solteiro e chegava em casa com um ou duas. Eu pegava muito, 4, 5, 6. Que eles me davam lá, né? Porque a gente tinha ajudado, né? De manhã até meio-dia, mais ou menos, a gente estava ajudando lá. Então era isso aí. Eu não era um pescador, não posso dizer assim que eu sou um pescador. Mas eu vi de perto, exatamente dá para entender isso que está dizendo aqui na Bíblia, né? Está dizendo na Bíblia. Aí teve um tempo que teve um homem lá que teve uma ideia, né? Pegou a ginga, que são peixinhos pequenininhos, tamanho de um dedo assim, que eles jogavam na praia. Aí ele recolheu a ginga tudinho e levou para fritar. E ficou legal porque ele juntou a ginga com as tapioca, que são as pessoal da família dele fazia, né? Não sei que era filho ou a mulher fazia, né? Então juntou, aí eles pegavam um espetinho de coqueiro e juntavam a ginga e vendia junto com a tapioca. Assim, aqui criou assim uma comida típica e é um patrimônio imaterial, né? Nacional, né? Que é a ginga com tapioca, é a cara do Rio Grande do Norte, as praias do Rio Grande do Norte. Todas as pessoas que vêm do mundo inteiro, turista para cá, os turistas, apreciam tem que provar essa ginga com tapioca, né? Então vamos continuar aqui, né? Continuar aqui, que dizem assim: assim acontecerá o fim do mundo, os anjos virão para separar o mal do justo e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ainda haverá choro e ranger de dentes. E continuando aqui, os escribas instruído do reino, instruído do reino. Entendentes tudo isso? Sim, responderam eles. Então ele cresceu assim, pois todos escribas que se tornam discípulos do reino do céu é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui também, ó, pela cruz, a glória, trevas e luz ao constituir a comunidade. Jesus em sua própria terra. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali e ele foi para a sua própria cidade e se pôs a ensinar na sinagoga local, de modo que ficaram admirados diante de detalhes que vêm a essa sabedoria, esses milagres, a sabedoria e esses milagres. Então, aqui dá para entender direitinho, né, que eu falei, né? Então, quando Jesus foi voltou para a sua cidade, quando Jesus voltou para a sua cidade, ele foi para a sinagoga, né? Como a igreja, né? A sinagoga, e ensinar ao povo. Aí daí que nasceu aquelas ideias, né? Que ele falou assim, que ele era o Messias, e todas as pessoas queriam apedrejar ele, pensando que era mentira, né? Uma blasfêmia. Então aí foi que aconteceu aquela de o demônio chegar e entrar e dizer para todo mundo que ele era o Messias, não sei o que. Você já tem uma intenção de uma coisa que... Aí as pessoas passaram a acreditar realmente que ele era o Messias, e ele foi lá e tirou o demônio, a legião do demônio daquela pessoa, e deixou o Senhor livre, né, e sã das demônios. Já pensou uma coisa que Jesus, preste bem atenção, tem duas personagens nessa história que eu falei agora, Jesus e o demônio. Jesus falou a verdade, ninguém acreditou, né? Que era a verdade, que ele era o Messias. O demônio falou a mesma coisa, que Jesus era o Messias, todo mundo acreditou.
Incrível isso, né? As pessoas às vezes acreditam mais no demônio do que em Jesus. É isso que acontece. As pessoas às vezes acreditam mais nos dirigentes das suas igrejas, nos seus pastores, do que na Bíblia, que aqui é a palavra de Deus, né? Do que realmente na igreja católica que está falando a eles e eles não acreditam, né? Do que aí é isso que acontece. As pessoas acreditaram mais no demônio do que em Jesus. Daí que o demônio e Jesus estavam falando a verdade. E aqui não, né? Às vezes não. Os dirigentes mentem e eles acreditam. Quando a gente católico fala a verdade, eles não acreditam porque já estão acostumados em acreditar nas mentiras e ouvir as mentiras, exagero, essas coisas todas, né? Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like e uma boa noite para vocês. E que Maria, a mãe de Jesus, e Jesus acompanhe vocês em todos os lugares que você for. Amém.